Bom dia a todos. Que dia mais lindo, né? Se acordar e ver um sol desse é maravilhoso, né? E os passarinhos cantando, então? Vamos falar a verdade? Sabe que às vezes você acorda e não percebe isso, né? Mas tem que agradecer a Deus, né? Porque Ele coloca esse sol já de manhã para nós, assim, para dizer, nossa, que dia mais lindo. Então, bom dia de novo, né? Não precisa ola não, né? Eu sei que todo mundo está assim, apertadinho. Então, vamos começar, né? A nossa palestra hoje, o nosso trabalho de hoje, né? Com uma alegria no coração, porque estamos aqui, graças a Deus, com saúde de todos nós, né? Então, vou chamar agora a Tereza para fazer a nossa leitura, né? Da abertura. Bom dia a todos. Nós temos com nós Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para importar-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhes foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e se venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda a parte. Feriu, atormentou, complicou situações de antigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado, em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. E apedrejado é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então vamos à nossa oração, vamos requietar nossos corações, elevar nossos pensamentos e agradecer ao nosso Pai querido, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui, nessa casa, sempre abençoada, que está sempre de braços abertos a nos receber. Agradecer aos nossos queridos irmãos que aqui estão, irmãos desencarnados, que orientam esta casa, que deixam esse ambiente com tanto amor, com tanta energia boa para que possamos nos encontrarmos. Agradecer por esse sol que está lá fora, que nos aquece, e agradecer também pela saúde, pelo alimento, pelo nosso trabalho e por essa doutrina maravilhosa que nos consola. Vamos aproveitar esse momento para estarmos aqui, aprendendo mais um pouco, né? Aprendendo os ensinamentos para a nossa caminhada e que possamos ter a força necessária para fazermos essa reforma íntima tão necessária. Pai querido, esteja conosco sempre, assim seja. E hoje teremos aqui o nosso palestrante, né? Marco Antônio Negrão, que vai fazer a palestra de hoje. Seja muito bem-vindo. E aqui tem um pedágio, a gente quer um abraço, um beijo.
momentinho, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco. Isso são coisas da tecnologia, que às vezes se bate um pouco. O tema que nós escolhemos para esta manhã, a missão de cada um, nos remete a refletirmos sobre as nossas existências. Evidentemente que não estou aqui para fazer uma palestra, eu trago algumas reflexões para que a gente possa, ao término deste nosso trabalho, podermos avaliar aquilo que, a mensagem que nos foi trazida e que possamos, através das nossas reflexões íntimas, podermos, então, avaliar aquilo que fica de bom para nós e aquilo que a gente precisa começar a nos modificar, como foi dito na prece, que nós possamos fazer essa mudança íntima, né? Esse passo além, para que nós possamos justificar perante a espiritualidade a oportunidade que nos foi dada de mais uma reencarnação. Eu começo então com o conceito do que é missão. Não tem nada de espírita, isso foi tirado do dicionário. Missão é poder ou função que se confere a alguém para fazer algo, encargo, incumbência, obrigação, compromisso. E eu me pego nesta palavra compromisso, e durante o nosso trabalho vocês entenderão por que eu coloco isso. Eu imagino que muitos de nós já tenhamos feito essa pergunta, evidentemente que sim. O que viemos fazer aqui? Porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivendo neste momento, neste país, na condição de homem ou de mulher, na condição de rico ou de pobre, do ponto de vista material, com dores, com dificuldades. Qual a finalidade de vivermos? Então essa é a grande pergunta que nós sempre nos fazemos. E vamos começar então a nossa reflexão em cima destas duas perguntas, partindo dos ensinamentos da doutrina espírita, que fomos criados simples e ignorantes, tendentes à perfeição. Tendentes à perfeição, ou seja, todos nós temos dentro de nós a semente da perfeição. Ela está ali intacta, inativa, e que ela vai desabrochar ao longo das nossas existências em função das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, se nós somos criados simples e ignorantes e tendemos à perfeição, o que existe entre esses dois extremos das nossas existências? Nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas vidas as sensações, os instintos, a inteligência, o discernimento. E aqui eu faço, do ponto de vista didático, essa separação entre inteligência e discernimento, para que a gente possa entender que é importante que nós, a partir do momento em que nós já estamos hoje numa condição de espíritos já elevados do ponto de vista intelectual, ou seja, nós temos inteligência, essa inteligência nos leva a desenvolvermos o livre-arbítrio, que é o que direciona as nossas ações. E o discernimento é aquele passo além da inteligência, no sentido de que eu, a partir do momento em que eu já tenho a inteligência consolidada, o meu livre-arbítrio conduzido pelas leis do Cristo, pelas leis da vida, pelas leis de Deus, a gente começa a fazer escolhas que muitas vezes, do ponto de vista racional, ainda a gente tem algumas dificuldades. E eu coloco aqui de uma maneira muito simples, e me perdoem, eu vou usar muitos exemplos, porque durante um tempo trabalhei como professor, então a gente tem a mania de dar exemplos para facilitar o entendimento. O discernir é quando eu conseguir, nas minhas ações, aplicar os ensinamentos do Cristo. Porque do ponto de vista instrução, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, do ponto de vista instrução, é muito simples. Não tem nenhuma dificuldade nós entendermos isso.
não tem nenhuma palavra que a gente não consiga entender, a construção da frase é uma frase direta, objetiva, não dá para a gente não entender o que está escrito ali. Onde é que está o problema? O problema está em nós aplicarmos no nosso dia a dia, fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Aí é que é o grande problema. Porque nesta ação, nós ainda temos muitas dificuldades. Porque nós temos o orgulho e o egoísmo que nos atrapalha. Que está ainda dentro de nós de uma maneira muito objetiva, muito forte. E que quando eu quero fazer algo a alguém, eu penso se esse algo que eu vou fazer me trará benefícios. Ou eu vou querer que esse alguém me faça algo porque eu sou mais forte do que ele, porque eu sou mais inteligente do que ele. Então nós vamos percebendo que esta ação entre inteligência e discernimento ainda tem um grande salto do ponto de vista evolutivo moral para nós seguirmos. Isso faz com que nós tenhamos que começar a pensar a respeito dos bens terrenos. Eles proporcionam gozos momentâneos. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso daqui a uns instantes. Porque muitas vezes nós investimos grande parte do nosso tempo para amealhar bens materiais. E nós não estamos dizendo aqui que nós não devemos lutar por isso. O que nós estamos dizendo é que tempo que eu aplico, que ações eu tenho para ter esses bens terrenos. Porque eu posso, em algum momento, em busca desses bens terrenos, porque a sociedade nossa atualmente é uma sociedade consumista. Ela valoriza o ter e não o ser. E eu, para ter algo, eu não vou medir consequências dos meus atos. Ou eu não vou medir as consequências dos meus atos perante a minha família, que fica em segundo plano. Então é neste sentido que nós estamos fazendo esta observação. A felicidade duradoura está ligada à vida moral, à vida espiritual. Então nós temos que ter na nossa ação diária esta visão de que nós temos sim que viver no mundo material, temos que viver nesta condição de sobrevivência, óbvio que sim. Mas nós não podemos nos esquecer que a verdadeira vida não é esta, é a vida espiritual. É a continuidade das vidas que temos, que tivemos, que temos e que teremos. E é em função disso que nós vamos desenvolvendo o nosso processo do ponto de vista moral perante a espiritualidade. Essa figura que eu projeto aqui, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto, Livro dos Espíritos, perguntas de 100 a 113. Kardec está trabalhando ali as ordens espirituais e as suas principais características. E ele vai dizer que os espíritos perfeitos têm uma série de características, os espíritos bons, que são de segunda ordem, uma série de características, e os espíritos puros, de primeira ordem, têm uma série de outras características. E vocês percebam que eu procurei fazer, do ponto de vista didático, esta informação, e percebam que não é aqui um ângulo reto, ou seja, terminado um ciclo, nós damos um salto para o segundo ponto. Não é assim que funciona. Porque nós vamos, nesta linha horizontal, nós vamos estagiando. E na linha vertical, nós vamos evoluindo. Então eu vou tendo as minhas existências, muitas vezes eu não avanço do ponto de vista moral, mas eu estou tendo experiências que vão facilitar o meu grande salto, porque a natureza não dá saltos. Então o salto do espírito imperfeito para o espírito bom exige um grande esforço de todos nós. E isso é o processo reencarnatório. Cada existência que eu tenho, eu vou adquirindo experiências, essas experiências vão me facilitando as minhas ações, a melhoria do meu livre-arbítrio. Quanto tempo a natureza investiu para lapidar a máquina física? O nosso corpo físico evoluiu e está evoluindo, do ponto de vista anímico, corpo físico. Nós já fomos assim.
daí para pior, né? Isso são informações que nós temos dos cientistas que trabalham nessa área, os paleontólogos, os cientistas desta área. Hoje nós somos assim. Então, sim, houve uma evolução do ponto de vista físico. Do ponto de vista Terra, nós também tivemos uma evolução. Evidentemente que eu não vou me ater aqui a todas essas informações. Essas informações vocês encontram no livro O Caminho da Luz, Emmanuel Chico Xavier. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, para nós chegarmos ao ponto em que nós estamos hoje, a Terra já está evoluindo há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Eu nem tenho ideia de imaginar o que seja esse tempo. Se nós pegarmos uma existência média no nosso país de 72 anos, que está hoje, e dividido por 4 bilhões de anos, nós vamos ter a ideia de quão grande é este número. Mas não é esse o ponto que eu quero me pegar. O que eu quero me pegar é que, neste momento, o caminho da luz, Emmanuel faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte, que Jesus e outros espíritos da sua mesma categoria espiritual reúnem-se no espaço, no local onde a Terra seria concebida. Ou seja, Jesus já era espírito puro há 4 bilhões de anos. Então nós podemos ter a segurança de que existe sim, pelas leis que são colocadas na nossa doutrina, que o processo evolutivo ele é inexorável. A perfeição está dentro de nós. O que nós precisamos fazer é trabalhar para que esta evolução aconteça. Porque ou nós evoluímos pelo amor, ou nós evoluímos pela dor. São esses 2 caminhos que nós temos. A escolha é nossa, não é de um terceiro. Porque quando nós estudamos no livro, na série André Luiz, livro Missionários da Luz, capítulo 12, Experiências Reencarnatórias, nós vamos perceber como é que a espiritualidade trabalha o processo reencarnatório. Quem já leu Missionários da Luz? Quem não leu, leia, vale a pena. Porque ali André Luiz vai descrevendo como é que nós trabalhamos a nossa reencarnação. Então nós vamos percebendo que tudo aquilo, tudo que nos é preparado para nós reencarnarmos, tem a nossa participação. Porque nós fazemos uma avaliação das nossas existências anteriores, dos nossos vícios morais, das nossas fortalezas também, daquilo que nós já conseguimos evoluir, porque é tudo aquilo que a gente evolui, a gente não perde. E a gente, neste processo, vamos nos acomodando para que nós devolvamos à lei o que nós retiramos da lei. Mas Deus é tão bom, é tão Pai, que nós cometemos os nossos desenganos no atacado e nós pagamos no varejo. Porque, como é colocado no livro Missionários da Luz, nós, a partir do momento que nós estejamos preparados para assumir aquele compromisso, a espiritualidade permite que nós o assumamos. Porque ali conta a história, num determinado momento, quando ele está ali no departamento das reencarnações, de um determinado espírito que reencarnará. E esse espírito coloca que ele deseja reencarnar com um problema físico. E o espírito que coordena o trabalho diz: que bom que você fez essa escolha. Você já está preparado para enfrentá-la. Então, nós aceitamos esse seu compromisso. Ou seja, quando nós olhamos as nossas vidas e as nossas dificuldades, que todos nós temos, uns mais, outros menos, por alguma razão, caminhamos por uma situação ou por outra, mas nós estamos preparados, nós temos força suficiente para enfrentá-la.
O problema está se eu quero realmente enfrentá-la quando eu estou no mundo físico. Mas a espiritualidade nos avalizou com aquele compromisso. Aqui eu fiz para a gente poder ter uma ideia desse tempo, porque eu não consigo imaginar o que sejam 4 bilhões de anos. E eu, pesquisando, eu vi essa cena, a cena aqui que me chamou a atenção, que diz o seguinte: vamos fazer um exercício de que esses 4 bilhões e 600 milhões de anos sejam um dia de 24 horas. Se nós fizermos aquela conta que está ali, a caminho da luz, que o homem aparece nos últimos milhares de anos no planeta Terra, é como se nós estivéssemos chegado na Terra nos últimos 4 segundos. Ou seja, a Terra foi evoluindo nas últimas 23 horas, 59 minutos e 56 segundos. E o homem chega na Terra nos últimos 4 segundos para completar as 24 horas. Então nós vejamos, que a gente possa perceber e que vejamos essa realidade. O planeta foi sendo preparado para nos receber. E chegamos. E o planeta continua evoluindo. Porque nós estamos vivendo um planeta de provas e expiações. Evangelhos do Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. O primeiro nível são os planetas primitivos, que já o fomos. Nesses últimos 4 segundos, nós estávamos ali. Nós que eu digo, a humanidade, não talvez nós que estejamos encarnados neste momento. Então nós vamos percebendo que essa Terra foi sendo preparada para nos receber, e está sendo preparada para receber outros espíritos, espero que sejamos nós, no planeta de regeneração, que nós já estamos vivendo esse momento. Quem já leu Transição Planetária? É um livro muito interessante. Para mim, ele tem 3 partes. Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda e Valdo Pereira Franco. Ele tem 3 partes que para mim são muito interessantes. Uma das partes, não vou colocar a primeira, para não colocar ordem. Uma das partes fala, Manuel Filomeno de Miranda descreve que ele foi convidado para trabalhar naquela equipe de resgate, naquele tsunami que houve alguns anos atrás. Então ele vai contar ali a história de como ele foi convidado, do trabalho que foi feito, como é que se compunha a equipe. Não era só Manuel Filomeno de Miranda, eram outros espíritos de outras religiões, e que vão lá fazer o atendimento àquelas pessoas que desencarnaram naquele evento. Uma expiação coletiva, que quando nós lemos em outros livros da nossa doutrina, nas obras subsidiárias, a gente tem informação de como funciona esses processos coletivos. Ele vai descrevendo ali o que aconteceu, quem foi atendido, os dramas, por que algumas pessoas estavam lá e saíram, porque outras pessoas que eram de outros países foram para lá passear naquela região e perderam suas vidas ali. Então é um livro interessante, porém, essa informação está em outros livros. Mas existem para mim 2 outras informações nesse livro que são extremamente importantes, que nós devemos realmente refletir sobre elas. Uma delas fala de um médico que no mundo físico foi um grande cientista, ligado à área do desenvolvimento da tecnologia, fugiu a palavra, fecundação assistida. Obrigado. E ele vai trabalhando esse processo, por quê? Porque se há a evolução do corpo físico, e nós estamos vivendo essa realidade, olhamos aquele homem lá atrás, sua capacidade craniana era a metade do que é hoje. O nosso cérebro se desenvolveu a ponto de ocupar havendo a necessidade de uma capacidade craniana maior do que aquele corpo lá atrás. E ele foi evoluindo para receber isso, e continua. Então, espíritos de uma outra categoria espiritual, de outros locais do universo, das moradas da casa do Pai, serão trazidos para cá,
para que eles sejam exemplo, para que talvez pelos bons exemplos nós consigamos dar um passo um pouquinho mais rápido no nosso processo evolutivo. Porque se nós olharmos a nossa evolução nos últimos milênios, nós vamos ver que nós ainda, infelizmente, continuamos cometendo os mesmos erros. Nós vivemos hoje as crises, as brigas religiosas. Nós já vivemos isso na humanidade? Vivemos. Quem estuda, ou leu, ou gosta de ler sobre as cruzadas? O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? Em que aqueles que não eram da minha religião, eles eram apartados e tinham que segui-la. E aí nós vamos vendo quantos desatinos foram feitos em nome do Cristo. Ah, mas isso é a Idade Média. Inquisição é a Idade Média, Idade Moderna. Não tem mais? Tem. Quando nós olhamos os noticiários de que aqueles que não são de uma determinada religião, alguém chega ali, um homem bom, vai lá e se imola. Isso continua ainda existindo. E nós estamos já com muitas existências cometendo os mesmos erros. Então, Manuel Felipe Miranda coloca essa informação no livro, que é muito interessante. Mas, para mim, a mais importante, Marco, a mais importante, na introdução do livro, Manuel Filomeno de Miranda diz: nós espíritos ligados à Terra, encarnados e desencarnados, né? Aqueles que estão ligados ao planeta, estamos tendo as últimas oportunidades de continuarmos o nosso processo evolutivo neste planeta. Mas Deus, na sua infinita bondade, permitirá que nós continuamos evoluindo, sim, porque é a lei. Em outro local, não mais aqui. Porque eu pergunto, quem de nós hoje se sente tranquilo na sociedade em que nós estamos vivendo, com os seus desatinos, com as suas dificuldades, com os seus problemas? O Caminho da Luz fala sobre já um grande êxodo de um planeta que já estava num processo evolutivo maior, mas determinados espíritos ainda renitentes no mal foram convidados para virem para a Terra, reencarnar na Terra. Leiam o Caminho da Luz, que nos traz muitas reflexões. Já falei sobre isso. Quanto tempo levaremos para estruturar os mecanismos da alma? Nós falamos da parte física. E o nosso ser integral, espírito, que somos todos nós? Nós somos belicosos. Nós, humanidade, né? Estamos falando de humanidade. Nós somos belicosos. Nós somos hipócritas. Nós somos uma coisa pela frente e uma coisa completamente diferente pelas costas. Nós ainda não temos a caridade consolidada. Nós, humanidade, volto a dizer. Não temos a caridade consolidada nas nossas ações. Se vocês perceberem essa foto aqui, que não é uma foto muito nítida, porque eu tirei da internet, ela me choca profundamente e eu, inclusive, fiz um recorte nela. Alguém já viu, lembra dessa foto? O que tinha aqui do lado? Tinha um urubu. E nós permitimos que isso ocorra. Nós, humanidade, perante a humanidade. E eu falo com segurança. Isso daqui é coisa de outros países, África, Ásia. Nós temos esse tipo de situação aqui, em Curitiba. Então nós percebemos que ainda não temos ações que corroborem com a nossa inteligência. Porque nós, espíritas, estudamos, e a primeira coisa que nós fazemos, que a gente reflete no estudo da doutrina, é que nós devemos ser caridosos.
Mas a caridade na palavra é uma coisa e na ação é outra. Nós somos reencarnacionistas. Quantos de nós nos preocupamos com o meio ambiente? Porque se eu sou reencarnacionista e peço a Deus que Ele me permita continuar reencarnando neste planeta, a garrafa PET que eu jogo hoje, a garrafa PET que eu vou encontrar na próxima reencarnação, porque ela leva centenas de anos para se degradar. O mau uso dos recursos naturais do planeta. Nós, humanidade, estamos exaurindo. Aqui eu faço uma comparação. Por eu ser jovem mais tempo, eu preciso de um aparelho para poder enxergar. Então, como eu disse para vocês, o lado direito da tela que vocês estão acompanhando, estão ali as ordens espirituais e as principais características destas ordens espirituais, nas classes, né? E do outro lado, eu coloquei os planetas. Como eu disse, pergunta de 100 a 103 livros dos Espíritos, na parte do Espírito e Planeta, no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa do Pai. Tudo isso vocês podem avaliar, se aprofundar, fazendo a leitura. Eu acho sempre importante colocar de onde eu retiro as informações, para que cada um depois possa ir à fonte e se aprofundar nesta informação. Então, vamos pegar aqui só a terceira categoria, ou a terceira ordem da classe dos imperfeitos. Esses espíritos só podem habitar planetas primitivos e provas e expiações. Porque as características do espírito com as características do planeta, elas se juntam. Vamos pegar aqui o provas e expiações, que é a nossa Terra. No caso dos espíritos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, egoísmo e todas as paixões consequentes, tem intuição de Deus e restritos conhecimentos. Espíritos desta ordem e classe habitam o planeta de provas e expiações. Quais são as características do planeta de provas e expiações? Dominam as paixões incontidas, grande imperfeição moral, violência gerando guerras, egoísmo gerando injustiça social. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, na parte terceira, sobre as leis de sociedade, nós vamos entendendo o porquê nós temos tantas dificuldades ainda no nosso planeta em função dessa injustiça social. O mal predomina sobre o bem, e o materialismo é a força que gera, que impele as ações no planeta. Então nós vamos vendo que esta ligação vai fazendo com que a gente, nos desenvolvendo do ponto de vista moral, nós tenhamos condições de ascender a outros tipos de mundo. Estamos agora já indo no caminho do planeta de regeneração. Mas não é um salto, como eu mostrei naquela figura. É uma linha, é um caminho que nós vamos seguindo passo a passo rumo à perfeição. Por que então nós temos tanta dificuldade? Porque nós ainda, na nossa trajetória como seres, nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio que ainda está contaminado pelo orgulho e pelo egoísmo. E isso faz com que nós tenhamos uma evolução muito lenta. Isso vai fazendo com que eu vá adquirindo sofrimentos. Porque ou eu me modifico pelo amor, ou eu me modifico pela dor. E esse é um círculo vicioso que nós precisamos quebrar. Como? Entendendo as leis que regem as nossas relações. Que nós possamos perceber que eu sou o arquiteto das minhas existências. Não existe um Deus punitivo. Existe um Deus amoroso. Nós aqui, muitos de nós, somos pais, mães. Quem não é, será. Eu pelo menos já sou pai pela segunda vez, do ponto de vista, tenho netos.
Quem não quer o bem dos nossos filhos e dos nossos netos? Todos nós queremos. Porém, quando há algum desvio, nós temos por obrigação corrigi-lo, não temos? Mas não fazemos isso por prazer. Fazemos isso por amor. Então nós vamos, neste processo, recebendo as lições da vida, que vai fazendo com que a gente realmente quebre esse círculo vicioso. Porque a partir do momento que eu retiro deste processo o orgulho e o egoísmo, a minha evolução não será mais lenta. E eu vou dar um grande salto para o meu crescimento moral. Então o ser humano é o espírito encarnado que busca a extinção deste homem velho. Como? Através do livre-arbítrio. E eu posso fazê-lo por dois caminhos. Se eu sei que o livre-arbítrio e as dores e os sofrimentos são função das minhas decisões, eu posso não fazer nada e esperar. Então, a cada existência, eu vou tendo lições para que eu vá me modificando. Eu posso participar dessa melhoria através de ações efetivas. Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então eu pergunto, essa transformação moral é fácil? Ainda bem que vocês responderam não, que assim eu posso continuar. Quem já leu Paulo Estevam? É um livro belíssimo. Aliás, estão sendo discutidos na FEB transformar esse livro num filme. A transformação de Paulo de Tarso, como é que ela se deu? Alguém se lembra? Ele estava indo para Damasco, atrás daquele que ele entendia que tinha sido o causador da sua dor, que era aquele que tinha ensinado a sua noiva sobre o cristianismo. Eu não vou contar a história para não perder a graça, eu só estou contando aqui alguns detalhes. Então, em função de todo aquele problema que aconteceu, que ela morreu, e ele culpa aquele que lhe trouxe os conhecimentos, que trouxe a ela os conhecimentos do cristianismo, ele vai lá, porque ele era o doutor da lei, e ele vai lá para prender, justiçar aquele indivíduo. E ele está então a caminho de Damasco. E só para que vocês tenham esta noção deste momento, em dado instante, isso Saulo falando, em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende, como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. Foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu, eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. Foi quando notou que Jesus se aproximava
e, contemplando-o carinhosamente, o mestre toca-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os agrilhões. Senhor, que queres que eu faça? Foi aí que Jesus, contemplando-o no amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o moço tarcense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado num oceano de sombras. Isso está em Paulo Estevão, capítulo 10, A Caminho de Damasco. Essa transformação não foi fácil. Saulo, a partir deste momento, transforma-se em Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo, porque o cristianismo hoje tem este nível de informação graças ao trabalho de Paulo de Tarso. Como é que nós podemos então explicar essa drástica transformação? Um grupo de cientistas sociais americanos, sociólogos, psicólogos e antropólogos, definiram que transformação existe nessas três condições. Isso vocês podem ouvir num trabalho que Raul Teixeira fez há alguns anos atrás, muito interessante, e foi daí que eu tirei essas informações. A transformação pode ser efêmera ou patológica, ela pode ser intelectual e ela pode ser moral. A transformação patológica ou efêmera, o que eu vou mostrar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, é o seguinte, que existe a transformação transitória e a efetiva. Mas a transitória, ela tem um estímulo externo que modifica o interno. Por exemplo, a efêmera e a patológica e a intelectual que estão nesta qualidade. É quando, por exemplo, alguém aqui já teve crise renal? Sua senhora? Então a senhora sabe que vai ser também? Você sabe o que eu vou dizer. São pessoas afáveis, tranquilas, né? Aí vem a crise, aquela dor insuportável. Normalmente as pessoas sobre esta condição, elas ficam nervosas, elas ficam intranquilas, ficam querendo resolver o problema. Então eu sou uma pessoa tranquila e durante a crise renal eu me transformo. Aí eu consigo expelir a pedra, eu volto à condição anterior. Ou seja, um estímulo externo provocou em mim uma transformação, mas que ao término desse estímulo eu volto à condição anterior. Vou passar rápido para a gente poder ter tempo. A intelectual. A intelectual, ela também é um estímulo externo. Por exemplo, eu estudo determinado autor que me traz ideias, que me traz reflexões, e eu tenho a minha posição. Então eu assumo aquela posição daquele autor. Então é uma ação externa que está me modificando ainda. A transformação moral. Essa é a verdadeira transformação. E como eu gosto de dar exemplos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. São exemplos, por favor. Eu vi que vocês têm um bazar aqui na casa. Imagino que seja um bazar de coisas novas e de doações. Como é que a gente procede normalmente? Nós estamos vivendo agora uma mudança de estação, né? Logo nós estaremos chegando já no final do inverno, início da primavera. Aí nós começamos a olhar, puxa vida, quais são as cores, quais são os modelos da... A gente olha o nosso guarda-roupa e vê, puxa vida, as cores não são mais não serão da próxima estação. O corte, o tecido, a padronagem, seja lá o que for. E eu preciso estar na moda. Mas eu não tenho espaço no meu armário. O que a gente faz? Normalmente a gente vai lá, pega aquelas roupas que a gente acha que não vai usar mais, não vou jogar fora.
eu vou levá-la no centro, porque tem pessoas que precisam daquilo ainda. Eu levo ela no centro. É assim que funciona. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente faz isso, a gente imagina que aquele que eu vou dar, aquela minha roupa, o que vai acontecer quando eu der aquela minha roupa para ele? Ele vai me agradecer, correto? Eu parto desse princípio. Eu estou dando uma coisa minha para ele, para ela, e essa pessoa que recebe aquilo que eu estou dando vai me agradecer, correto? E se ele não agradecer? Qual é a minha conduta? Eu dei algo, e esse alguém diz, eu não quero isso, é feio, o modelo é feio, o tamanho do pé é diferente. Se ele não me agradecer, qual é o meu comportamento? Porque eu estou aprendendo lá no centro espírita que eu deva ser caridoso. E Kardec faz essa pergunta ao Espírito Verdade. Como é a caridade entendida por Jesus? E que todo espírita tem na ponta da língua. Indulgência, benevolência, perdão. Certo? Então, eu imbuído deste conhecimento teórico, eu sou defrontado nesta realidade. Fui dar algo a alguém e esse alguém não me agradeceu. Aliás, ele não aceitou o que eu dei. Eu tenho duas ações possíveis nesta condição. Primeira delas, é ingrato. Nunca mais vou te dar nada. Isso é possível, não é? A outra possibilidade, me desculpe, quando tiver uma coisa melhor eu vou te dar então. Qual das duas atitudes está de acordo com o que nós estudamos na doutrina espírita? A primeira ou a segunda? A segunda, óbvio. Porque eu estou aplicando o conceito da indulgência, da benevolência e do perdão. Caridade entendida por Jesus. Então, se eu estiver por este caminho, eu consegui sim já fazer uma modificação interna que não depende mais de ação externa. Não importa o que o outro faça, eu já entendi como é que deve funcionar. Existe um livro, Raul Teixeira, do Espírito Joanes. Eu não me recordo agora qual é o número do capítulo, não me lembro, mas não importa o número do capítulo. O nome do capítulo é Não Passe Recibo. Leiam este capítulo. Vale a pena. Porque Joanes vai trabalhar neste capítulo que nós vivemos cercados de irmãos do mundo espiritual que não são maus muitas vezes. Eles não são maus. São brincalhões. E que eles muitas vezes jogam iscas. E a gente vai lá e pega, que nem peixe, né? Ele vai lá e pega. Ele gosta de se divertir. Então ele joga uma condição constrangedora para mim e eu vou lá e fico nervoso, brigo com todo mundo. Ou seja, alguma coisa externa está chegando no meu mundo íntimo e eu não estou sabendo trabalhar com ela porque eu ainda internamente não me modifiquei. Vejamos quem dirige aqui, quem é motorista. Vejamos como somos como motoristas. Esse para mim é o melhor exemplo de como nós ainda temos algumas dificuldades. Quando eu sou pedestre e quando eu sou motorista. Como eu disse, né? Eu tenho uma netinha, tenho 4 netos já, e uma delas, quando vai em casa, quer assistir desenho. E lógico, a gente gosta de desenho, né? Porque existe um desenho do Pateta, não sei se vocês já viram, muito instrutivo. Um cidadão de primeira linha, afável, os vizinhos gostam dele, uma pessoa alegre, tudo de bom.
Aí ele entra num carro, ele se transforma num monstro. Vejam que são extremos que eu estou colocando para que nós possamos entender o que nós estamos falando. Isso faz com que, então, nós vamos conquistando as virtudes que devemos ter. Porque são essas ações, essas virtudes, os únicos bens que nós levaremos para o mundo espiritual. Outro dia eu estava falando esse tema numa outra casa e me veio essa figura de linguagem que eu acho que é muito interessante. Nós não temos ainda um banco que você deposita no mundo físico bens, dinheiro, e tira no mundo espiritual. Não tem um cartão de crédito que você vai lá no caixa eletrônico no mundo espiritual e tira aquilo que você depositou no mundo físico. A única coisa que eu levo são as minhas ações, os meus pensamentos. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Isso está no Consolador. A virtude é sempre sublime e morredora aquisição do Espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores. Virtudes nós nunca mais perderemos. Porque é uma conquista em que eu já fiz aquela transformação. Eu já consegui enxergar que eu não dependo do outro. Quando a gente se defronta com alguém mal educado e responde no mesmo nível, nós somos tão mal educados quanto ele. Uma pessoa agressiva, uma pessoa mal-humorada. Agora, se eu recebo esta má educação e devolvo com boa educação, o problema da má educação é do outro, não é meu. Eu não posso mais permitir que a minha existência seja conduzida pelos outros. Tem que ser conduzida por mim. Mas nós ainda muitas vezes temos ações em retaliação àquela ação que eu recebi, que elas estão, como eu disse agora há pouco, elas estão ainda contaminadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, essa é a nossa grande missão na busca desta característica do homem bom. Porque nós temos sinais característicos da imperfeição, que é o interesse pessoal e o apego à matéria, que faz com que a gente tenha ainda nesta situação o interesse próprio sem ideias ocultas. Então, qual é a nossa grande missão? Buscarmos, então, esse germe dos muitos vícios contra a caridade que nós falamos, né? Então, o homem caridoso, ele é paciente, ele é indulgente, e ele foge da cólera. Atitude que desperta instintos selvagens, adormecidos ainda em nós. Porque eu não consegui retirá-los do meu ser ainda, nós, humanidade. Isso está depois da morte do Leon Denis. Um livro muito interessante para a gente ler também. Porque indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará ao espírito na hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, qual é a nossa grande missão? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um reconhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Porque o Espírito de Verdade diz: conhece-te a ti mesmo. E Kardec pergunta: isso eu sei, mas como eu faço para que isso seja eficaz? Fazer como eu vivia, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. E aí vem a resposta de Santo Agostinho, que
Imagino que todos nós que estudamos a doutrina espírita sabemos essa resposta de cor e salteado. Porque é uma receita do que nós devemos fazer. Ao final de cada dia, e aqui de uma maneira muito rápida, Santo Agostinho avaliava o que tinha feito. Se tinha, nas suas ações durante o dia, se alguém tinha motivo dele reclamar. Se ele tinha feito algo contra Deus, contra si e contra o próximo. E avalia, fazendo esta reflexão, se ele chegasse à conclusão que alguém tinha algo a reclamar dele, no primeiro momento ele retornaria e refaria o caminho. Isso é a transformação íntima e definitiva. Então, minha missão, qual é? Na minha conduta como profissional, como eu sou como profissional. E aqui eu estou dizendo todas as profissões, não estou dizendo nenhuma nem outra, todas. Qual é a minha relação com a minha profissão e com as pessoas com as quais eu mantenho relação? Sou uma pessoa da limpeza. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo? Ou eu finjo que trabalho e aquele que me paga finge que me paga? Como eu sou como pai. E aqui estou falando de pais, né? Pai e mãe, óbvio. Como eu sou como pai e mãe? Que recebo no seio da minha família espíritos que necessitam da minha ajuda para crescerem. Me preocupo com eles? Estou atento aos seus deslizes e procuro corrigi-lo? Ou eu terceirizo a educação para a escola? Porque a escola dá conhecimento intelectual. O moral são os valores da minha família, da minha casa. E aqui eu tenho um exemplo muito interessante, pessoal. Como eu brinquei agora há pouco, eu sou jovem há muito mais tempo que muitos de vocês aqui. No meu tempo, existia uma coisa chamada boletim. Alguém lembra disso? A minha mãe, desgraçadamente, ela sabia quando o boletim chegava. E a primeira coisa que quando eu chegava em casa, ela me perguntava, cadê o boletim? O boletim, eu sou de São Paulo, né? O boletim lá era assim, não sei se aqui também é, mas era. Na frente você tinha a especificação do aluno, o endereço, data de nascimento, hora, e as notas das matérias. No verso daquele bendito boletim, toda vez que eu falo isso, eu vejo um boletim na minha frente. Era com um papelão grosso, datilografado. E no verso tinha a nota de comportamento. Essa era a nota que a minha mãe olhava. Porque ela dizia o seguinte, as notas da matéria dependem de uma série de coisas. Da capacidade do professor ensinar, da tua capacidade e inteligência de aprender. Então ela relevava um pouco. Mas uma coisa que ela não abria mão, era da nota de comportamento. Ai, se não fosse 100. Porque se não fosse 100, ela convocava na nossa reunião uma pessoa extremamente importante. A psicóloga da casa. Que em casa era o fio de ferro. Lembra do fio de ferro de passar roupa? Amo a minha mãe de paixão. Porque ela me ensinou muita coisa. E os valores que ela me ensinou até hoje regem a minha vida. Então, como eu sou como pai, eu estou preocupado com aquele ser, tenho certeza que alguma daquelas, né, que eu levei foram por maldade. Foi com um desejo de que eu entendesse, já que eu não ouvia direito, quem sabe o ouvido era
o traseiro. E nunca fui espancado. Então, o que eu quero colocar com isso, nesse exemplo, é no sentido de que nós nos preocupamos com os nossos filhos ou não? Ou eles dão trabalho? Essa é a nossa missão como pais. E responderemos pelo que não fizermos. Como eu sou como filho, mesmo que eu tenha tido um pai que não se preocupou comigo, mas eu me preocupo com ele, no sentido de que, se eu ainda estou na condição de responder a estímulos externos, se ele foi mal comigo, serei mal com ele, sou igual. Não estou crescendo. Como eu sou como amigo, sou aquele amigo que quando alguém precisa de um ombro, ele o tem. Como eu sou como cidadão. E nós não podemos reclamar do que o nosso país está passando, infelizmente. Nenhum de nós. Ah, mas eu não votei no Pedro, no Paulo, no Joaquim, no Joãozinho. Você fez algo? Então nós temos que começar a pensar nisso. Eu sou omisso? Ah, mas dá trabalho, eu não vou fazer nada. Nós temos que fazer a transformação e nós temos que melhorar este ambiente que nós estamos. Porque é assim que nós transformaremos o nosso planeta. Como eu sou como espírita. E aqui nós poderíamos iniciar uma outra reflexão que levaria mais 1 hora. No mínimo. Que eu até me proponho a vir um dia falar sobre esse assunto. Como eu sou como espírita? Eu sou aquele espírita que estuda, que tem um conhecimento teórico enorme, que conhece as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, que conhece os 27 capítulos do Evangelho, que conhece Gênesis, que conhece o céu e o inferno, o Livro dos Médiuns. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: eu aplico uma linha do que está nestes livros? Se eu não aplicar, é só informação. É só mais uma informação. Nós devemos transformar a informação em ação. Porque é assim que eu modifico. Mas nós devemos ser não mais hipócritas, como foi apresentado naquela, ia falar transparência, isso é coisa do passado, naquela projeção que fala sobre hipocrisia. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. Que nós possamos, nesta nossa reflexão de hoje, levar todos esses pontos em consideração, olharmos para dentro de nós e verificarmos o que eu preciso modificar, o que eu preciso começar a fazer para me tornar um ser melhor. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de reencarnarmos, de continuar no nosso processo evolutivo. Porque eu sempre me faço essa pergunta: alguém já imaginou o trabalho que nós damos à espiritualidade para reencarnar? É um trabalho enorme. Porque as condições elas têm que estar todas preparadas para que eu enfrente tudo aquilo. E que ao final da minha existência, como é dito ali no Missionários da Luz, quando André Luiz está passando pelo Departamento das Reencarnações, ele ouve um espírito falando sobre completistas. E ele pergunta: o que são completistas? E o espírito responde: são aqueles irmãos oriundos desta colônia que reencarnam e ao retornarem ao mundo espiritual completaram integralmente os seus compromissos reencarnatórios. Mas tem sempre o mas, né? O Espírito diz que a maioria absoluta dos espíritos oriundos desta colônia, que quando retornam ao mundo espiritual depois de uma existência física, retornam mais endividados do que quando foram. Pensemos sobre isso. Agradeçamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de reencarnar.
mas o trabalho evolutivo depende somente de nós. Que possamos ter a firmeza, a persistência de enfrentarmos as nossas dificuldades, de enfrentarmos os nossos problemas, de nos modificarmos, para o dia que nós retornarmos ao mundo espiritual, possamos ser considerados um completista. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça nessa nossa missão. Agradecido pelo convite da casa, agradecido pela atenção de todos, que possamos, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedir proteção, pedir ajuda, pedir conforto para as nossas dores. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Farei aqui a prece de encerramento, mas eu gostaria de apresentar como prece de encerramento essa mensagem. Ok? Muito obrigado. Como eu disse, a tecnologia é complicada, né? Mas então vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais que nos amparam nessa nossa tarefa, aos espíritos amigos responsáveis por esta casa. Nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para fazermos as nossas reflexões a respeito das nossas vidas e pedindo mais uma vez, Senhor, que nos ampare neste nosso propósito, que nos auxilie nos momentos de dificuldades, que a sua mão amiga sempre esteja estendida para que nós possamos nos amparar no momento em que fraquejamos, que possamos, Senhor, a cada passo, no caminho do crescimento moral, encontrarmos aqueles irmãos que nos auxiliam no mundo físico, no mundo espiritual. E pedimos também, Senhor, por esta casa, que mantenha as suas portas abertas para nos receber, para que nós possamos aqui, como uma grande escola, nos aperfeiçoarmos no conhecimento, para podermos aqui também, como na grande oficina, irmos trabalhando as nossas dificuldades, nos melhorando a cada dia. Pedimos pelos diretores, pelos responsáveis por esta casa, pelos seus voluntários
que possam sempre encontrar forças nesta tarefa. Pedimos por todos nós, pelos nossos amores, por estas tarefas que nos são colocadas, para que nós possamos trabalhar no bem, Senhor. E assim, agradecidos por mais um dia de trabalho, nós pedimos então a tua permissão para encerrarmos esta parte do trabalho da manhã. Que a tua luz se faça sobre todos nós.